E aí, beleza? Hoje vamos reagir aqui o podcast no Conversa Paralela do Brasil Paralelo com Ancapso e Paulo Cogos. Esses aqui, meu irmão, são igual gato e rato. Briga, o Cogos xinga ele, chama de gordola, Ucrânia, que não sei o quê. Aí depois aparece o podcast, faz live junto. Aí o Ancapso também vai entendendo ele, vai deixando, é isso aí. Aí agora eles estão aqui, entendeu? Pra mim eles já estavam brigados de vez, mas nunca é de vez, né? Eles estão aqui, mas obviamente vai ser um bom podcast, são dois caras inteligentes e tal. Vamos lá. Da sociedade humana, né? E é preciso fazer uma distinção muito importante nesse caso entre o ser e o dever ser, né? Porque a lei física, a lei O assunto começou como lei natural, né? O qual definiu leis naturais. Ele, obviamente, puxou pro lado religioso, que eu também concordo, apesar de não ser católico. E o Ancapso é o ateuzão, né? E vai estar falando da visão dele. natural, no sentido de lei da física, da química e coisa e tal, é o ser. Se você solta essa xícara aqui, ela vai cair. Não interessa o que você faça, a lei da gravidade está aqui, vai acontecer. A lei que a gente está falando é a lei do dever ser, é a norma, né? Ou seja, aquilo que você deveria acontecer. Lógico que não vai acontecer sempre, mas a gente deveria ter isso para uma sociedade organizada, para uma sociedade próspera, para uma sociedade que respeite, né, as necessidades humanas. E aí, ou seja, isso começou realmente com a religião, não tenha dúvida nenhuma, mas hoje em dia a visão que se tem é que você pode derivar essas leis naturais de forma totalmente independente de religião, de ter um Deus por trás disso, ou coisa. Pode ser que tenha, não sei, de repente tem um Deus aí que faz essa coisa toda, mas a verdade é, existe um conjunto de regras que são universais e que você pode chegar a ele logicamente como leis que seriam mínimas necessárias à convivência humana, né? Mas me conta uma coisa. Nós temos culturas muito diferentes no mundo. Nós temos culturas que têm. Vamos pegar Esparta. Uma cultura que tinha o sacrifício humano como parte cotidiana de si. Algumas culturas, algumas tribos indígenas e tantas outras. Que matam bebês, às vezes, Exato. porque nasceram com deformidade. Exato. Nós temos, por exemplo, na cultura árabe. Ou matam seres humanos descrescidos com o objetivo de, sei lá, ter uma colheita melhor, entendeu? Na próxima estação. Eu não sei se eu poderia usar essa palavra árabe, porque ele é tudo tão fragmentado, né? Mas nós temos a adesão à poligamia, por exemplo. E nós temos pessoas que defendem seus próprios discursos de poliamor, etc e tal. Como que a lei natural pode ser universal se nós temos cosmovisões tão diferentes? Será que todo mundo olha para a realidade e faz a mesma constatação? Mas olha que coisa curiosa isso, né? Você pode pensar assim, então, que a lei é uma coisa cultural, cada cultura tem a sua lei diferente. Mas aí, por outro lado, se você pegar, por exemplo, o Código Penal do mundo todo, de todas as culturas, matar uma pessoa é errado. O artigo 121 nosso lá do Código Penal brasileiro diz, né, homicídio, matar alguém, pena, tal, tal, tal. Você pegar todo o Código Penal do mundo inteiro, isso é errado também. Ou seja, o ponto disso daqui é você achar uma interseção mínima, é um mínimo ético que é justamente aquele Perfeito. conjunto de regras que seriam naturais, que surgem naturalmente na sociedade, né? Tem um livro do Darwin, que fez muito sucesso recentemente, e o argumento do cara é justamente de que a sociedade humana, ela cresceu, ela prosperou muito mais. O que diferencia o ser humano dos animais, né, dos macacos, dos golfinhos e coisa e tal, são os governos, é a estrutura jurídica, o fato de que o ser humano começou a criar estruturas jurídicas, regras de dever ser e coisa e tal, e isso que fez o ser humano crescer, né? E ele faz alguns entendimentos em cima disso, no sentido de que vários tipos de leis foram criados em várias sociedades e houve uma espécie de seleção natural para isso surgir e coisa e tal. Eu discordo dele. Eu acho que, na verdade, tudo bem, pode ter havido uma busca por isso daí, mas é uma ilusão achar que você pode inventar qualquer sistema de leis. Ah, não, eu vou pegar aqui a minha cultura maluca aqui, sei lá, o Aleister Crowley, que tinha aquela ideia da sociedade alternativa, faz o que tu queres, pois é tudo da lei, e não sei o que. Eu vou fazer a minha. Não existe, não funciona. Existe um conjunto que você sempre vai chegar nele, um número de regras que você sempre vai chegar nele, porque sem aquilo é impossível você ter uma convivência pacífica, né? Uma convivência harmoniosa entre as pessoas. Então, isso é o justnaturalismo, o fato de que não tem como fugir desse conjunto de regras. Você pode ter outras regras, além dessas regras referentes àquela cultura, Claro. ou uma particularidade da região ali, né, da cultura, lógico que pode ter. Mas o Mas eu acho que a pergunta inteligente se fazia rebater o que ele tá falando, apesar de eu concordar com o que ele tá falando, o grosso que ele tá falando eu concordo, eu posso falar, por exemplo, tá, mas até essas coisas que a gente julgaria como mínimas são também relativizadas em algumas culturas, entendeu? Por exemplo, você pode usar o exemplo dele, matar é errado, beleza. Quase toda cultura fala que matar é errado. Mas algumas culturas que a gente considera mais tribais, acho que matar determinado tipo de pessoa em determinado contexto é certo. Entendeu? E aí? Ou seja, matar é errado, mas em determinada cultura fazia sacrifício humano, entendeu? Ou seja, né? O que ele chama de mínimo não vai embarcar isso. Mas, né? Ou seja, também, até o mínimo também é relativizado em algumas culturas. É a pergunta que eu faria de volta pra ele, apesar de eu concordar com o que ele tá falando, né?
O justnaturalismo diz que aquilo tem que ser algo entendido pela sociedade como justo. Isso é que é importante. A lei, ela surge pela sociedade, ela não surge pelo legislador. O legislador deveria apenas codificar, escrever o que a sociedade já considera como correto. E não é porque é uma cultura que é necessariamente boa, né, Cogos? Exatamente. Nem toda Existem cultura é boa. culturas com aspectos inferiores a outras. Isso você vê pelo próprio desempenho delas, tanto econômico quanto o desempenho moral, espiritual, intelectual. O que essas culturas realmente contribuem para o bem comum dos seus membros. Essa coisa é polêmica, mas eu concordo 100%. Então é por isso que Santo Tomás de Aquino ele vai falar que a lei natural é uma disposição ao bem comum. Mas esse bem comum, antes de mais nada, ele precisa ser conhecido, apreendido. Porque você não pode tensionar em direção a um objetivo sem conhecê-lo, senão seria um processo aleatório. E o que diferencia o homem de qualquer outro tipo de ente no universo é uma ação racionalmente deliberada. Os animais vão por instinto, as plantas vão por um processo bioquímico e o resto vai por puro mecanismo mesmo, de mecanicismo, né? Então, o homem, ele primeiro conhece a sua realidade. No momento em que ele conhece a realidade, ele estabelece certos objetivos. E quando existe essa hierarquia de objetivos e valores, nós temos as leis naturais que regem o quanto o homem está se adequando a atingir esses objetivos. Então, sim, é possível que o homem viva uma vida desregrada e criminosa. Embora não seja fisicamente possível violar a lei da gravidade, você pode fisicamente violar as leis morais. Só que se o homem violar as leis morais, ele não atinge o seu objetivo máximo. Ele não atinge a vida virtuosa que vai gerar uma vida feliz. Então, se o objetivo do homem é ser feliz, ele precisa se ater às leis naturais. Se o objetivo do homem é uma sociedade onde os homens se complementem e tragam felicidade uns para os outros e atinjam uma harmonia social, ele não pode atingir esse objetivo sem cumprir as leis naturais. Então é nesse sentido. Conta pra nós, que leis são essas? Cícero, aí que tá, né? A lei natural, ela pode ser, até certo ponto, aprendida pela razão. O conhecimento, ele começa, assim, nos sentidos, depois ele passa pela razão, antes de chegar no conhecimento de fé. Mas isso não significa que não haja uma necessidade de uma religião, de uma transcendência, para que haja uma coerência lógica nesse sistema de leis naturais. Mas os pagãos, pela razão, eles já entendiam que havia uma lei natural, e Cícero falava, a lei natural é uma razão adequada à realidade. Se nós adequamos a nossa razão à realidade, nós vamos entender que existem regras de funcionamento que não dependem da nossa vontade. Então eu não acho que é a sociedade ter vontade X ou Y que vai gerar a lei natural, porque as culturas podem chegar a conclusões erradas. Sim. Em geral, matar é errado? Sim, mas os espartanos, que a Perfeito. Lara citou, eles matavam os próprios filhos, se eles nascessem com algum defeito congênito, matavam os zilotas, né, os escravos. E aí você pode enumerar vários tipos de atrocidades cometidas por várias culturas. Então, é porque o homem não tem capacidade da lei natural. É o que eu falei. Aí o Cogos vai terminar de citar o que eu citei. Natural? Não, ele tem. Mas sem a transcendência ele não consegue chegar lá. Então, por exemplo, se você pegar os antropólogos, Lévi-Strauss, etc., eles vão falar no que diferencia os homens dos animais, eles vão já começar a falar em alguns ritos com um objetivo transcendente. A preparação ritualística dos alimentos, ou a proibição do incesto, ou o próprio rito de sepultamento. Os animais podem até ter seus códigos de conduta. Uma colmeia de abelha é muito bem organizada hierarquicamente. Ela tem uma estrutura política. Só que ela não tem uma transcendência. Ela não tem uma simbólica por trás de tudo isso que significa alguma coisa para além do mundo material das abelhas. O homem tem. São os ritos e os símbolos. E isso nada mais é do que uma tentativa vã do homem de chegar a uma transcendência, que ele não chega sozinho. Ele só vai chegar, eu como cristão vou dizer, quando Deus revelar a lei para ele. Por isso que o cristianismo, sendo uma religião revelada pelo próprio Deus, é a religião correta. Mas independentemente disso, o homem pode ir aprendendo essa lei natural, só que aí vai ser a minha discordância com o Peter. Tudo isso vai ser um sistema internamente inconsistente sem a existência de Deus. Se não houver Deus nessa equação, não vai passar de um mecanismo evolutivo de sobrevivência. E se eu falar em mecanismo evolutivo de sobrevivência, eu vou falar que a moralidade pode evoluir. E eu não acredito nisso. Eu acredito que a moral é absoluta, imutável. Ela pode ter as suas nuances circunstanciais, mas os princípios não mudam, não evolui. Então, se alguém achar que para Concordo. sobreviver ele tem que ser um ladrão, ele pode ser um ladrão? Não. Então, a moralidade não pode ser meramente evolutiva. Ela é um princípio que transcende o homem. E aí vai ser aquilo que o Dostoiévski falava. Sem Deus, tudo me é permitido, não teria lei. Pois é, eu implico com essa sua visão, você sabe disso, a gente já discutiu isso em outras ocasiões, né? Maravilha, treta no Conversa Paralela. É isso daí, pô. Ué, mas porque justamente a minha visão é diferente dessa. Eu acho que você tem um objetivo claro que é a convivência pacífica humana. Basta isso. Você não precisa ter medo do inferno depois, nem querer buscar o paraíso depois, nem... Mas quem disse que toda sociedade tá buscando diretamente isso, cara? Às vezes o cara só quer o dele, pô. Se fosse convivência pacífica humana, sei lá, a rainha não sei o que da Inglaterra não buscava colonizar os outros países lá, entendeu? Não buscava, sei lá, aumentar os impostos da população paupérrima dela pra poder enriquecer mais o rabo da família dela, entendeu? Ou seja, as pessoas não buscam a convivência pacífica humana nesse conceito geral e abstrato necessariamente não, cara. Elas buscam, às vezes, o seu próprio interesse, entendeu? E a moralidade das elites
a moralidade da sociedade tende a ser defendidas pelas elites, e essas elites não necessariamente estão buscando o bem-estar comum, não. Então, acho que esse argumento do Peter pra defender é meio fraco, né? Assim como todo argumento de ateu, eu não odeio o Peter, mas assim, todo argumento de ateu pra defender coisas de que não tem como defender com o ateísmo, ou não faz sentido com o ateísmo, tipo isso, de moralidade, de defender determinada moralidade, eles vão buscar alguma coisa tipo essa, que é frágil, entendeu? Querer obedecer um Deus. Basta você olhar para o mundo e falar, olha só, eu quero a convivência pacífica das pessoas, eu quero que as pessoas vivam pacificamente. Com isso você deriva um conjunto de regras que você consegue chegar nas leis naturais, né? E vamos combinar, é uma coisa que todo mundo quer, porque mesmo que você coloque só a sua vida como objetivo, né? Você tem parentes, você tem mãe, você tem pai, você tem filhos. Então, mas isso aqui é convivência boa dos seus parentes, e isso às vezes está em detrimento da convivência pacífica dos outros seres humanos, entendeu? Outras pessoas, então todo mundo tem um interesse na sociedade. A gente quer que a sociedade continue funcionando, continue de forma pacífica e próspera, né? Então isso já é mais do que o suficiente. Eu entendo que a religião é uma coisa importante no sentido até educacional, porque para você explicar isso tudo para todo mundo, é muito melhor você ter realmente essa história bacana que o pessoal criou ali, coisa e tal, né, para poder justificar essas regras morais. Agora, as regras morais existem independente da religião. E a prova disso é que são muito parecidas em todas as religiões, né? Você vê, de fato, em Esparta dizem que tinha esse negócio de matar crianças, diz que alguns índios brasileiros também, infelizmente, fazem esse tipo de brutalidade, né? Mas Sim. é uma coisa que tem a ver com a incapacidade da sociedade de cuidar de crianças com deficiência, né? Com problemas, né? Felizmente, a gente superou essa fase. Hoje em dia, nós estamos num mundo que a gente já pode fazer isso. Mas se você pegar todas as religiões, pega o Islã, por exemplo, o muçulmano também é errado matar para os muçulmanos. Não é permitido matar de forma alguma, né? Então, ou seja, por que o catolicismo está certo e você vai dizer que o Islã está errado ou outra religião tem alguma diferença? Não, todas elas chegam no mesmo conjunto porque o objetivo é a vida em paz. Não chega no mesmo coisa. Mas se a gente for perguntando, em retrospecto, perguntando, do tipo, a criança nasceu com algum problema muito grave. Ela não tem nem sequer razão, por exemplo. Por que não sacrificá-la fora de uma moralidade espiritual? Por que não? Aí a gente pode chegar à conclusão, não, porque naturalmente, dentro do conjunto de leis naturais, a vida tem seu valor. Mas aí eu te pergunto, por que a vida tem seu valor, ainda mais uma vida sem racionalidade nenhuma? Pois é, exatamente, porque você Ótima quer a paz pergunta. na sociedade. Mas né? matando essa quem disse criança que não desestabiliza a paz. Você acha que não? Se você começar a botar isso, né? Se começa a ter uma justificativa para matar alguém, você começa a pensar também, a pessoa que tem uma deficiência, por exemplo, está com 14 anos de idade, mas tem uma deficiência, vou matar a pessoa também, né? É isso. E a pessoa vai E olhar aí- pro seu argumento e vai falar, E daqui a verdade. pouco você tá matando qualquer um, né? Aquele cara, ele não tá trabalhando muito, ele tá lá meio vivendo da sociedade, vamos matar ele também que é melhor. Percebeu como é que não tem jeito? Você tem que estabelecer uma regra de que não pode matar, não tem isso, né? E a essa conclusão chegam todas as pessoas.